Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero comentar com vocês acerca da nova trend das redes sociais. Os famosos OVNIs, ETs, extraterrestres. E a galera tá na loucura nas redes sociais, mostrando vários vídeos, pessoas andando no avião e filmando essas famosas naves, né, circulando. E qual que é a minha visão a respeito? Eu acredito que isso está mais ligado a uma movimentação humana do que propriamente extraterrestres. São tecnologias de fato super avançadas, só que a humanidade ainda não tinha compreensão nem capacidade para ser exposta a isso. E agora, de maneira com que avança muito rápido a tecnologia, está se tornando cada vez mais comum. As pessoas estão de fato mostrando vários vídeos de que naves saindo de dentro do mar, andando no avião e naves acompanhando um avião numa velocidade absurda. Eu vejo que isso tem mais intenção humana e um poder militar, a qual até mesmo antes dos anos 2000 já tinha cidades que relatavam, né, aparições desses OVNIs, de que tinha deles que atiravam laser nas pessoas e obtinham sangue, depois desapareciam. Era tido como crime federal, você não podia atirar, uma série de coisas, né, que agora está voltando a acontecer e bastante incrível, né, a forma com que essa tecnologia se move. Só que, na minha ideia, é o seguinte: existem algumas explicações, tá? Pode ser uma movimentação humana por detrás de tudo isso, que é o que eu acredito. E aí eu não vou entrar nos méritos da questão se são motivados por potestades do ar, que também é o que eu acredito, tá? O que é potestade do ar? São seres da parte dos anjos caídos que influenciam os poderes políticos dessa terra, contribuindo para os fatos que irão acontecer no Apocalipse, ok? Então, ou seja, uma capacidade humana e poder militar movimentando tudo isso e manipulando tudo isso, para que de fato a gente venha ficar mais familiarizado com essa tecnologia e que esses acontecimentos, esses fatos, eles irão culminar cada vez mais no ápice de tudo isso, que será o Apocalipse, que é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Segundo ponto, existem pessoas que falam: Micael, eu acredito em extraterrestres, acredito em ET. Eu digo, eu também acredito. Só que a minha visão é a seguinte: todo ser que está além da Terra, ele é um extraterrestre. Ele é um ET. Portanto, na minha visão, anjo e categoria de anjo são extraterrestres. Simples. Querubim, serafim, o arcanjo. Então, ou seja, essa categoria de anjos são extraterrestres porque não estão nesse plano terreno. Entendeu? Essa é a categoria que eu levo. Agora, eu não acredito que a definição que as pessoas dão para extraterrestres, seres que Deus criou além da raça humana ou junto da raça humana, colocou em outro planeta e que existe outra civilização também em outro planeta, habitando também lá normalmente como se fossem seres humanos, raça que eles estão tentando se conectar ou contatar a nossa civilização e ou nos atacar ou manter contato, algo desse tipo. Eu não acredito nisso. Para mim, quando a pessoa fala em extraterrestre, eu digo, eu também acredito, mas na minha percepção são anjos do que a Bíblia está falando, ser querubim, serafim, o próprio Criador de todas as coisas. Ele está além da sua criação, ou seja, extra, algo que está fora de tudo isso, que está além do nosso plano terreno. Essa é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade: existem sim, de fato, anjos que caíram, são os famosos anjos caídos, são as potestades do ar que influenciam os poderes deste mundo e que existem a capacidade de alguns deles se materializarem ou entrar em corpos humanos e outros não. Então, tem algumas interpretações de que existem alguns desses anjos que eles habitam em algumas regiões do planeta, existe essa linha teológica, assim como também existem algumas linhas de pensamento de que existem abaixo do fundo do mar uma civilização muito mais tecnológica e que só agora eles estão aparecendo através dessas naves. Então tem várias linhas de interpretação. Baseado na arqueologia, tem vários estudos que mostram que existem crânios de homens gigantes que já viveram no passado. Isso também eu acredito porque está na Bíblia. Homens que eram muito grandes, civilizações completamente diferentes do que nós acreditamos hoje, tecnologias super avançadas também. Então existem vários relatos acerca disso.
Mas o ponto principal desse meu vídeo não é tratar justamente a respeito disso, nem falar se é verdade ou não. É só passar a minha visão de que, de fato, quando a Bíblia fala de anjos, querubins, serafins, ela está falando de seres que não estão nesse plano terreno aqui, sim no mundo espiritual, portanto, algo que não está relacionado a esse planeta. Mas o ponto central desse vídeo aqui é justamente trazer para uma razão principal, que é o que está nas Sagradas Escrituras e o que também teve um insight nesse livro aqui, ó, Caçadores de Deus, acerca dos falsos profetas. Porque no Apocalipse fala que nos fins dos tempos vai começar a acontecer eventos cósmicos, eventos sísmicos, eventos que deixarão a humanidade perplexa, que verdades começarão a vir à tona, qual nós não estávamos preparados. E possa ser que, de fato, se revele muita coisa a qual nós não fazemos nem ideia. Só que o Apocalipse também, as Sagradas Escrituras nos alerta de que é preciso nós tomarmos cuidado, porque qualquer contato de qualquer pessoa, de qualquer natureza, de qualquer espécie, trazendo uma mensagem de paz e de que vai salvar, vai solucionar o problema da humanidade, é mentira. Porque a Bíblia já nos alerta que o único homem que veio foi há 2000 anos atrás para salvar a humanidade. Ele veio como Salvador e ele é Senhor e Salvador. Só que a próxima vez que ele retornar, ele vai retornar de fato com uma espada na mão para julgar. Ele vai retornar como um juiz. E aí, meu amigo, já era. Só que nesse inteirinho até ele voltar, vai haver muitos falsos cristos, porque Cristo é um título que você recebe, né? Então, ou seja, vai haver muita pessoa se passando por Cristo, pegando esse título para si próprio, na tentativa de angariar mais pessoas para o seguirem, para o servirem, para o adorarem. E aí a Bíblia diz que toda promessa de paz nesse plano terreno é uma falsa paz. E o cristão, ele recebe, além da capacidade dele ter a percepção extrasensorial de olhar para uma pessoa e identificar se ela é boa ou ruim, assim como todo ser humano tem, porque desde os primórdios da humanidade nós aprendemos a nos comunicar através dos gestos, e nós fomos olhando para um lado, olhando para uma pessoa, entendendo antes mesmo de falar qual que era a intenção dessa pessoa. Depois de um tempo a gente foi perdendo essa capacidade de identificar isso e cada vez mais foi deteriorando essa nossa percepção. Devido ao avanço tecnológico, viver numa vida urbana, viver nas grandes cidades, você vai perdendo essa capacidade. Então, pessoas que são do interior, elas têm ainda essa capacidade de olhar para alguém e falar, não fui com a cara dele, gostei dela, gostei dele, não gostei. Então, essa capacidade está inata no ser humano. Só que o cristão, ele recebe algo que a Bíblia chama de discernimento do Espírito, que é o quê? Você receber uma capacidade única e exclusiva do Espírito Santo de olhar para uma pessoa e dentro de milésimos de segundos já bater o olho, conseguir enxergar de fato qual que é a intenção dela por detrás de toda a máscara que ela está vestida. Por mais que a pessoa ela seja treinada, polida, consiga neutralizar, treinar todos os seus gestos para não transmitir essa mensagem, quando você tem o discernimento de espírito, você bate o olho e você consegue saber, é humano, não é. Tem boa intenção, não tem. Está pregando a verdade, não está pregando a verdade. E existem dois caminhos que se complementam para que você receba esse discernimento do espírito. Primeiro, é você receber essa capacidade do próprio Espírito Santo, de uma forma que você bate o olho em alguém e você caramba, velho, esse cara não é de Deus. Esse cara tá mal intencionado. Essa mensagem aí não é verdadeira. Toma cuidado com isso aí. Mas como? Você não sabe explicar. Não. Toma cuidado. Você não sabe explicar, de repente você vai e acontece e fala, tá vendo? O Espírito Santo me avisou. E a outra é através das Sagradas Escrituras. À medida com que você vai lendo, vai estudando as Sagradas Escrituras, vai se aprofundando, você vai adquirindo essa habilidade também dada pelo Espírito Santo de você perceber qual que é o ponto central. E a chave aqui é a seguinte: à medida com que você vai lendo as Sagradas Escrituras, você vai sendo potencializado a entender com mais amplitude a área a qual esse dom ele abarca. E de fato você se torna como se fosse uma espécie de uma arma com a capacidade de alcance muito maior. Por quê?
Você recebe alguma coisa hoje de alguém, mas você consegue ampliar o teu horizonte de visão desde o ato de você ter recebido até mesmo o que isso vai gerar. Por exemplo, chega alguém para mim hoje e fala: Micael, aconteceu isso na sua vida, você está passando por isso, mas vai acontecer aquilo. E de fato acontece. Eu falo: caramba, meu, o cara acertou. Se eu não tenho discernimento de espírito, qual que é a tendência humana? A próxima vez que eu precisar de ajuda, eu vou naquele camarada. E aí ele vai e me entrega outra de novo, vai e acerta. O que acontece? Qual que é o natural do ser humano? É eu ficar dependente emocional, de buscar sempre consulta com aquela pessoa. Se aquela pessoa não for um verdadeiro profeta, for um falso profeta, o que ela vai fazer? Ao invés de ela me entregar a chave para mim obter essas respostas de maneira que, sempre que eu precisar, eu receba, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, vai fazer com que eu fique totalmente submisso a ela e todas as vezes que eu precisar, ela vai me entregar aquilo. E ela vai se o quê? Se beneficiando. Ou seja, ela capta poder para ela mesma. Ela não direciona toda essa admiração que eu teria para a pessoa correta, que é quem? É Deus. É Cristo. Essa é a função do falso profeta. É angariar para si seguidores, é angariar para si valorização, glória, admiração. Ele tira de Deus, entre aspas, e direciona para ele. O que o próprio Lúcifer fez. Mais outro exemplo, digamos que eu sou um pregador, eu tenho uma oratória maravilhosa, prego, tenho dom de cura e tal. E aí eu chego numa igreja, tá cheia de visitantes ali naquela igreja. E daí eu falo: poxa vida, tá cheia de pessoas aqui, as pessoas estão esperando para poder eu pregar. Eu vou, levanto, prego sobre querubins, serafins, anjo, categoria, quem é Deus, quem é isso, quem é aquilo, vou entrando nos mistérios das Sagradas Escrituras, mas eu não prego acerca de que aquelas pessoas que estão ali, elas precisam se arrepender, precisam aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador para poder receber a salvação, porque a maioria delas está em pecado. Se por mais que eu pregue tudo isso, as pessoas chorem, pulem, rodopiem, recebam profeciam, recebam chaves, aconteça o que acontecer de sobrenatural ali e tudo aquilo for verdade, se eu não pregar o principal, que é a mensagem do Evangelho, eu estou fazendo um papel de um falso profeta. É isso que a Bíblia diz. Você está entendendo que já escala para outro patamar? Já escala para outro patamar. Então, ou seja, você, digamos que você está ali no banco e você tem um discernimento de espírito. Então você consegue olhar para esse mensageiro e identificar que ele está sendo um falso profeta, porque ele está omitindo de maneira consciente ou de maneira inconsciente o remédio que solucionaria todos os problemas das pessoas que estão ali. E qual que é todos os problemas, ou o problema principal? O pecado. Esse que é o ponto. Então, esse mensageiro, o que ele faz? Ele, inconscientemente ou de maneira consciente, ele está pegando toda a admiração que seria para Deus e colocando nele mesmo. As pessoas estão olhando para ele e falando: caramba, como esse cara prega, como esse cara tem a unção, como esse cara cura as pessoas, como esse camarada tem uma intimidade com Deus. E ele pega tudo isso, guarda dentro do coração dele, o ego dele é inflado, é alimentado, e ele finge que nada aconteceu. Ao sair dali, você vai falar: poxa vida, Deus abençoe, pregou demais, hein? Maravilhoso, olha que maravilha aquilo ali. O ego dele vai sendo o quê? Vai sendo inflado. E aí a Bíblia diz: cuidado com esse cara, que esse cara é um falso profeta. Ele está roubando a glória de Deus. Já qual que é o verdadeiro profeta? Tendo ele eloquência ou não, sendo bom com palavras ou não, tendo dom de curar ou não, porque quem cura é o Espírito Santo de Deus. Tendo ele atributos ou não, mas se ele sobe em frente de um povo, por mais que o povo esteja ansioso, o povo esteja o rejeitando, já anunciar o evangelho puro e simples, esse camarada é um verdadeiro profeta. Porque ele entende que a capacidade de agir não está sobre ele, está sobre uma pessoa que é Cristo Jesus, e que ele é apenas um vaso. Então, portanto, ele vai entregar a principal mensagem, que é o quê? Salvação, e as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas serão tocadas para receber a mensagem do evangelho. Se o cara fizer isso, ele é um verdadeiro profeta. Se ele não fazer, é um falso profeta. E por isso que hoje em dia nós estamos empestados de falsos profetas, porque a maioria dos camaradas, eles têm uma capacidade, têm eloquência, fala bonito, tem todo um trejeito, mas quando você vê o camarada pregar, ele prega sobre anjo, querubim, serafim, entra nos mistérios disso, daquilo outro, mas quando você vai ver, poxa, mas peraí, e a salvação? E arrependimento de pecado? E que o céu é real e que o inferno também é real? E o cara não prega sobre isso. Aí você vê, você fala: peraí, mas a Bíblia está dizendo que esse cara, se ele não prega sobre isso, esse cara é um falso profeta, é falso profeta. Por mais que ele não saiba, e aí é que está o ponto. A maioria desses camaradas não fazem a ideia
de que eles estão sendo utilizados para ensinar de maneira equivocada. A maioria deles não fazem ideia. Ou tem deles que fazem ideia, mas não tem a humildade suficiente, ou seja, movida pelo Espírito Santo, para endireitar os seus caminhos. Porque a partir do momento que ele vê as pessoas o admirando, tendo aquele poder, o poder vai o quê? Corrompendo. E trazendo de novo para o ponto aqui, OVNIs, extraterrestres, a Bíblia nos alerta que, quando começar a aparecer qualquer contato trazendo uma mensagem de paz, de salvação, de reconciliação, sem ser fora de Cristo, é um falso profeta. Portanto, na minha visão, qualquer ser que aparecer propondo uma paz para a humanidade, vai ter uma paz, mas é uma falsa paz. Porque durará 3 anos e meio, depois disso é caos. É caos. Então, à medida com que vai aparecendo essas figuras, esses seres, esses acontecimentos na humanidade, só está mostrando para mim que, o que está no Apocalipse é real. Não que nós vamos conseguir parar tudo isso, mas nós temos que anunciar para alertar as pessoas e que consigamos retardar um pouco mais para que nós venhamos se preparar cada vez mais e ter um número máximo de pessoas que venham ser despertas através disso. Nós só precisamos alcançar as pessoas certas. E qual que é as pessoas certas? São aquelas que o Espírito Santo de Deus toca para abrir o coração para a verdade. É simplesmente isso. Então, não há Salvador fora de Cristo. Toda tentativa de contato trazendo uma suposta paz é fake. Você está pedindo para se quebrar. Não existe paz fora de Cristo, mano. Não existe. Vai cada vez mais aparecer coisas que nós nunca tínhamos ouvido falar, tecnologias absurdas. Cada vez mais você começa a estudar e você vai entendendo o que já aconteceu na humanidade, o que está acontecendo em tecnologia. É assustador, meu irmão. Assustador. Vai chegar num ponto em que os caras vão falar, mano, pra que Deus, velho? Eu consigo curar câncer, consigo dar de novo movimento de pernas, visões, enxergando. E a Bíblia diz... Eu não quero saber se você está andando, se está falando, se você consegue curar alguém que tem câncer, se consegue dar visão para quem não enxerga. A Bíblia diz que você precisa se arrepender em crer em Cristo Jesus. Se você vê tudo isso e não crê em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você não receberá salvação, velho. Você pode ter essa capacidade de promover, doar seu corpo para ser queimado em favor aos pobres, é o que a Bíblia diz. Se você não tiver Cristo, você não terá salvação. E é fato que a humanidade não está buscando salvação. Essa é a realidade. Tem religiões que não acreditam nem em céu nem em inferno. Então, ou seja, muitas religiões não estão buscando um salvador. Elas estão buscando uma vida melhor que nesse plano terreno. Só que esse plano terreno é uma transição. É uma transição. Não se engane, meu irmão. É mais fácil as pessoas quererem ouvir um mentiroso. E todas as pessoas que falam para você de coisas mirabolantes, a qual não faz você se arrepender de que você é mau e que carece da glória de Deus, é fábula. Você está dando ouvido ao mentiroso. E todos aqueles que dão ouvido ao mentiroso, o seu final é na onde? Sofrimento eterno. Ok? A verdade ela dói, mas ela liberta. E qual que é a verdade para o cristão? É o que está na Bíblia. Beleza, meus queridos? Se inscreva no canal, deixa seu like, venha junto comigo nas próximas reflexões. Não se assuste com os fatos que estão acontecendo nesse mundo, porque está tudo no Apocalipse. Vai acontecer cada vez mais coisas mirabolantes a qual a humanidade ainda não estava preparada, mas esse é o destino da humanidade. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos!